ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que concedeu-nos mais um favor, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu a força de nos dirigir para o Masjid, que é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, com um e único objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala e cumprir uma das obrigações, que é o Salatul Jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: aquela pessoa que deixa o Salatul Jum'ah de propósito, sem nenhum motivo, então o teu nome é escrito num livro, teu nome é escrito como hipócrita num livro que não se apaga e nem se muda. E por nós estarmos aqui na casa de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos livres do nosso nome encostar nesse livro. Meus irmãos, inshallah, hoje vamos conversar um pouco sobre aquele pecado que anula as boas ações. Aquele pecado que Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro, deixou evidente no seu sagrado livro, que é o shirk, idolatria. Meus irmãos, nós devemos saber que shirk, idolatria, é um pecado de alto nível, é um pecado muito grande. E por ser tão grande e grave, quando a pessoa pratica este pecado, anula as boas ações que a pessoa fez. Não importa se a pessoa fez muitos salat, fez muitos hajj, fez muito jejum, fez muita caridade, mas se esta mesma pessoa se envolve na prática do shirk, então saiba que está a anular as suas boas ações, tornam-se inválidas no momento que ele pratica esta ação de shirk. Shirk é associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Existem dois tipos de shirk: shirk akbar wa asgar, shirk maior e shirk menor. Inshallah, nós vamos falar do shirk maior, mas para dar alguma noção do shirk menor, que é da parte que nós vamos deixar, vou dar um exemplo. Shirk menor é, por exemplo, alguém fazer o salat com a intenção de mostrar alguma pessoa, com a intenção de mostrar qualquer criatura. Ou, em resumo, é alguém fazer uma boa ação do Islã com a intenção de mostrar alguém, além de Allah subhanahu wa ta'ala. A intenção, além de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, mas ter outra intenção, que é de mostrar uma pessoa, de mostrar o seu chefe, de mostrar qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o shirk menor. Como eu disse, hoje inshallah vamos falar do shirk maior. O shirk maior é aquele pecado que anula as boas ações. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão, aconselhando e advertindo o seu nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Que, por certo, é revelado para ti e para os que vieram antes de ti, yani os profetas que vieram antes de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Foi revelado também para eles que لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Se criar parceiro
se associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, layahbatanna amaluka, invalidará as boas ações, invalidará suas boas ações que você fez. Vejamos, Allah adverte ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a criatura que ele mais ama, que mesmo assim, não importa seja profeta ou não, qualquer uma outra pessoa, se associar para ser Allah subhanahu wa ta'ala, invalida as boas ações que a pessoa fez. Invalida todo o seu esforço, anula todo o seu esforço que a pessoa fez para agradar Allah subhanahu wa ta'ala antes de cometer este shirk, antes de associar para ser Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus irmãos, shirk no Islã, associar para ser Allah subhanahu wa ta'ala, qual é a posição no Islã? Que grau é colocado no Islã? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explica-nos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que é nosso professor evidente, explica-nos o grau, a posição de associar para ser Allah subhanahu wa ta'ala no Islã. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. Que o pecado mais grande, mais grave, é associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. A partir daí, nós tomamos lição, tomamos conhecimento que no Islã a posição do shirk, a posição de associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala é o grau mais grande e grave. É por este motivo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah não perdoa aquela pessoa que o associa com algum parceiro, mas perdoa outros pecados se ele quiser. Vejamos só. O shirk Allah subhanahu wa ta'ala excepcionou. Aquele Allah que é tão misericordioso e a sua misericórdia supera a tua zanga, mas mesmo assim não perdoa aquela pessoa que o associa com algum parceiro. Meus irmãos, associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala pode ser da seguinte forma. Existem várias formas de associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Muitas das vezes associamos parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala sem nos apercebermos. Uma das formas é prostrar-se perante alguém, prostrar-se diante uma campa, com a intenção de aquela campa ou aquela pessoa resolver seus problemas, ou como uma forma de enaltecer. Na verdade, prostração como uma forma de enaltecer somente quem merece Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém deve prostrar diante de qualquer criatura além de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra forma de cometer o shirk é alguém pensar que existe um santo, ou tem um santo que sabe o passado, o presente e o futuro. Se nós pensarmos assim, na verdade estamos a cometer o shirk, estamos a associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque esta qualidade é somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi wa shahada. É a qualidade somente para Allah. Allah é que sabe o oculto e o visível. É que sabe o presente e é que sabe o que vai acontecer amanhã. E uma das formas que nós podemos ou fazemos e sempre se aperceber que estamos a cometer shirk é ir ao adivinho. Tudo aquilo que o adivinho fala, se nós acreditarmos, então estamos a cometer o shirk. Estamos a associar para ser Allah subhanahu wa ta'ala. Porque estamos a levar a qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a atribuir ao adivinho. Ele diz, aconteceu isto, mas aquilo,
e amanhã vai acontecer isto mais aquilo. Está a falar do passado e está a falar do presente. Adivinho, ou adivinhos são aqueles que estão associados ao Shaitan, diabos. Então, o muçulmano não deve acreditar nos adivinhos. O muçulmano não deve pensar que uma pessoa sabe o passado, o presente e o futuro. Aqui, então, podemos ter uma questão. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou sobre muitas coisas do futuro. Falou sobre Qiyamah, falou sobre acontecimentos que iriam acontecer, que neste exato momento estão a acontecer, mas no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não aconteceram. Não acontecia isto. Claro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falava do presente e falava do passado porque recebia a revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não falava aquilo que ele desejava, mas sim falava aquilo que ele era revelado por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. É por este motivo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou sobre o Qiyamah, falou sobre o acontecimento que tratava-se do futuro, porque ele recebia a revelação da parte de Allah, que sabe o presente, o passado e o futuro. Então, caros irmãos, qualquer um que cometa o shirk e associa parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram, proibiu a entrada do Jannati para esta pessoa. O próprio Allah subhanahu wa ta'ala diz: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Que aquela pessoa que associa parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah proibiu a entrada do paraíso para esta pessoa e deixou claro qual será o lugar desta pessoa. Wa ma'wahu an-nar. A sua moradia, o seu lugar será no inferno. E não só, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Não terá nenhuma ajuda, não terá nenhum socorro quando entrar no Jahannam, no inferno. Caros irmãos, o shirk, associar parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, é um pecado que todo muçulmano deve estar lúcido, deve estar claro, que é o pior pecado, é o pecado mais grave, é o pecado mais grande que o muçulmano não deve aproximar. Vejamos só a gravidade. Basta cometer este pecado, todas as boas ações tornam-se nulas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós já até podemos pensar que sou grande muçulmano, ainda estou a fazer salat. Mas se do outro lado você associa parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, não está a fazer nada. Ainda está no zero. E não só, o mais grave é quando se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala neste estado. No estado de um politeísta, no estado de um mushrik. O mais grave é que, quando se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala neste estado, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro que não vai perdoar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Não vai perdoar. Agora, podemos ter uma pequena questão.
Se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa aquela pessoa que o associa com algum parceiro, e como explicamos um outro ayat, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ó meus servos, aqueles que foram injustos consigo mesmo, aqueles que exageraram ao cometer pecado, aqueles que foram tão longe ao cometer pecado, não percam esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todo tipo de pecado. Só para lembrar, este ayat foi revelado através de um homem chamado Wahshi. Wahshi foi o homem que matou um sahaba chamado Hamza, radiallahu ta'ala anhu, que não só era sahaba, também era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este sahaba é chamado Asadullah wa Asadu Rasulih. Muitas das vezes, quando se lê o khutbah, aparece esta frase: wa Hamzatu Asadullah wa Asadu Rasulih. O Hamza, radiallahu ta'ala anhu, é considerado como o leão de Allah e o leão do seu mensageiro, o leão do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este Hamza, radiallahu ta'ala anhu, foi morto com um homem chamado Wahshi. Depois de algum tempo, este Wahshi queria abraçar o Islã. Havia se arrependido daquilo que ele fez, mas quando olhava a parte de ele matar o tio de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se sentia tão mal e ele achava que Allah não iria lhe perdoar. Mas, como Allah subhanahu wa ta'ala é tão misericordioso, então Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ó meus servos, aqueles que cometeram pecado de forma excessiva, que foram tão injustos consigo mesmo, não percam esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah perdoa todo tipo de pecado. Naquele ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não perdoa aquela pessoa que associou o parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: perdoa todo tipo de pecado. Os dois ayats estão certos, mas a explicação é: se a pessoa morrer na condição de um mushrik, de um politeísta, então não vai alcançar, não vai ter o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, se a pessoa, antes de morrer, enquanto está em vida, está a respirar, está saudável, se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala e não voltar a cometer o mesmo pecado, então Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar esta pessoa. Por isso, meus irmãos, não importa que tipo de pecado que nós cometemos, mas ainda Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma porta sem exceção. Allah não olha o tipo de pecado que o servo cometeu. Se este servo se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala, um arrependimento sincero, um arrependimento de remorso, aquele arrependimento que a pessoa sente vergonha por ter cometido este pecado, aquele arrependimento que a pessoa não volta mais a cometer o mesmo pecado. Então, caros irmãos, qualquer pecado que nós cometemos e pensamos que não há salvação da parte de Allah, não há perdão da parte de Allah, devemos deixar este pensamento. Todo tipo de pecado
se nós nos arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala, então vamos alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos adquirir a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. O perdão de Allah subhanahu wa ta'ala vem junto com a sua misericórdia, que é o Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala, quando perdoa o seu servo, automaticamente também disponibiliza o seu Jannat. Perdoa o seu servo e este servo já tem garantia do Jannat. Mas para nós alcançarmos o perdão de Allah, devemos trazer aquele arrependimento sincero. Arrependeu-se e não volta a cometer o mesmo erro, não volta a cometer o mesmo pecado que você se arrependeu. Se fazermos assim, inshallah, vamos alcançar, vamos adquirir, vamos encontrar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e também vamos encontrar o Jannat de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste de todo tipo de caminho que leva ao shirk, que leva ao politeísmo, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firme na prática de boas ações. Amém.